Para Lutero, as Escrituras e somente as Escrituras eram o árbitro máximo do que devemos acreditar. Claro que, como muitas convicções cristãs fundamentais, a doutrina da sola Escritura tem sido mal entendida e mal aplicada. Isso é, infelizmente, alguns têm usado somente a Bíblia como justificativa para um tipo de individualismo, eu, Deus e a Bíblia, onde a igreja não tem nenhuma autoridade real e a história da igreja não é considerada ao interpretar e aplicar as Escrituras. Assim sendo, muitas igrejas hoje são quase ahistóricas, separadas inteiramente das ricas tradições, credos, confissões da igreja. Eles entendem erroneamente que só a Escritura significa que a Bíblia é a única autoridade, em vez de compreender que isso significa que a Bíblia é a única autoridade infalível. Ironicamente, tal abordagem individualista, na verdade, enfraquece a própria doutrina que a sola Escritura pretende proteger. Ao enfatizar a autonomia do crente, fica-se apenas com as conclusões particulares, subjetivas, sobre o que a Bíblia quer dizer. Não é tanto a autoridade das Escrituras que é valorizada, mas a autoridade do indivíduo. Isso é perigoso. A Bíblia deve estar acima das suas ideias, daquilo que você coloca como objetivo ou subjetivo na sua vida. A parte da tradição, a qual nós havíamos falado no outro vídeo, ela é importante. O credo dos apóstolos do primeiro século, isso consta também no Didaquê, que é a cartilha de ensinos de Israel, ou dos judeus da época. E um dos credos do batismo, que hoje se tornou uma reza no catolicismo, é: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne. Isso faz parte desse credo. Creio, era um credo de uma confissão batismal do primeiro século. Quando alguém ia ser batizado, né, Pai, Filho e Espírito Santo que eram usados no batismo, e isso é bíblico, tá? Não se batiza, não se usa apenas o nome de Jesus, se usa a Santíssima Trindade. E esse credo, ele começava dizendo: creio exatamente em Deus o Pai, em Deus o Filho e no Deus o Espírito Santo. E faz parte da tradição. Hoje a gente não cita isso mais, não cita-se isso na igreja, porque, como muitos, talvez dos meus ouvintes agora, vão imaginar que isso pertencia à Igreja Católica. E não, isso pertence ao credo apostólico e faz parte da tradição da igreja. Faz parte, não está constado na Bíblia, não dessa forma, né? Mas faz parte da tradição. E a gente não usa hoje exatamente porque outros tomaram conta para si. Então os reformadores, eles não teriam reconhecido tal distorção como doutrina da sola Escritura em que criam. Pelo contrário, eles estavam bastante dispostos a confiar nos pais da igreja, nos conselhos da igreja, nos credos e confissões da igreja. Tal embasamento histórico foi encarado não apenas como um meio para manter a ortodoxia, mas também como um meio para manter a humildade. Ao contrário, a percepção popular, os reformadores não se viam como se estivessem trazendo algo novo. Em vez disso, eles entendiam que estavam recuperando algo muito antigo. Algo que a igreja tinha acreditado inicialmente, mas que depois havia se torcido e distorcido. Os reformadores não eram inovadores, mas escavadores. Estavam apenas mostrando aquilo que já havia acontecido antes e que as pessoas haviam anteriormente seguido. Uma história, só para nós encerrarmos esse vídeo aqui, a história de Policarpo, bispo de Esmirna, pupilo, discípulo direto do último apóstolo, que é João. Ele foi queimado também um dos primeiros mártires a ser queimado em uma fogueira de inquisição. Caçado, posto à prova a sua fé, ali amarrado a feixes de lenha, colocaram ele para negligenciar a Cristo, para ele se retratar acerca da fé que ele tinha em Jesus. E colocaram para ele, se ele abandonasse aquela fé,
se ele abandonasse a Cristo e dissesse que o imperador era Deus, que adorava ao imperador, ele seria poupado da morte. E pelo contrário, é como se ele tivesse dito assim: pode riscar, pode acender o palito de fósforo. A palavra que ele cita é mais ou menos isso. Como posso eu negar aquele que em toda a minha vida só me fez o bem? Com essas palavras eu encerro a minha fala. Mas o Policarpo, ele simplesmente diz: acendam a fogueira. Porque ele cria na infabilidade da palavra de Deus, na inerrância da sua fé em Cristo. Ele cria que a salvação era para aqueles que viviam e criam em Deus. Leiam, estudem e se aprofundem. Deus abençoe.